Olá! Nessa sequência de vídeos, nós vamos introduzir o conceito de estimadores e discutiremos algumas de suas propriedades. O dogma central da inferência estatística é que podemos caracterizar propriedades de uma população de indivíduos a partir de uma amostra de indivíduos desta população. Nos vídeos anteriores, foram apresentadas diversas distribuições de probabilidades, tanto para variáveis aleatórias discretas quanto contínuas. A distribuição binomial, por exemplo, é caracterizada pelos parâmetros n, número de experimentos, e p, probabilidade de ocorrência do evento de interesse na população. Já a distribuição normal é totalmente determinada pelos parâmetros média e desvio padrão. Conhecendo-se os valores dos parâmetros de uma distribuição, é possível calcular probabilidades de ocorrência de valores ou faixa de valores a partir da distribuição de probabilidades. Os parâmetros de uma distribuição de probabilidades são medidas que descrevem a população. Em geral, não conhecemos os parâmetros de uma distribuição de probabilidades, já que para isso precisaríamos medir a variável descrita pela distribuição de probabilidades em todos os indivíduos da população. Um dos problemas centrais da inferência estatística é justamente o de estimar os parâmetros de uma dada distribuição a partir de amostras extraídas desta população. Assim, a partir de uma amostra de pacientes, poderíamos estimar a probabilidade de um dado evento ocorrer ou a média ou a variância de uma certa variável. A partir dessas estimativas, então, a questão é: o que podemos inferir sobre os parâmetros da população a partir de suas estimativas em uma dada amostra? Existem diferentes estimadores para cada parâmetro, e algumas propriedades de bons estimadores serão apresentadas. Em seguida, nós verificaremos essas propriedades para alguns estimadores da média e variância de uma certa população. Finalmente, será apresentado um teorema fundamental em estatística, denominado Teorema do Limite Central, o qual destaca a importância da distribuição normal para a inferência estatística. Neste vídeo, nós vamos abordar algumas definições de termos básicos, 3 propriedades de estimadores e discutiremos essas propriedades para 2 estimadores da média de uma população. 3 conceitos importantes em inferência estatística são parâmetro, estatística e estimador. Parâmetro é um número ou medida usada para descrever a população. Por exemplo, a proporção de indivíduos com colesterol total acima de 250 mg por decilitro na população do Rio de Janeiro, ou a média da estatura de mulheres adultas brasileiras. Estatística é um número que pode ser calculado a partir dos dados amostrados, como, por exemplo, a média do colesterol total em uma amostra de 100 pessoas da população do Rio de Janeiro. E estimador é uma regra para calcular uma estatística que representa uma estimativa de um determinado parâmetro. Por exemplo, podemos estimar a média de uma população a partir da média aritmética de uma amostra de valores dessa população. Bom, estamos aqui no R comanda. Vamos considerar uma variável aleatória contínua, x, com a distribuição de densidade de probabilidade normal com média 120 e variância 100, ou seja, desvio padrão igual a 10. Vamos extrair 30 amostras de tamanho 10, ou seja, 10 observações por amostra dessa distribuição. Então vamos em distribuições, distribuições contínuas, distribuição normal, amostragem da distribuição normal. Vamos chamar o conjunto de dados de amostras. A média é 120, desvio padrão é 10,
O número de amostra, impropriamente chamado de tamanho da amostra, é 30. E o número de observações por amostra é 10, que deveria ser o tamanho da amostra. Vamos solicitar que sejam calculadas as médias de cada amostra e também o desvio padrão. Vamos clicar em OK. Então, foi gerado o conjunto de dados amostras. Vamos visualizá-lo em ver conjunto de dados. Essa tabela mostra as amostras geradas, são 30 amostras e 10 observações por amostra. Aqui estão a média de cada amostra e o desvio padrão de cada amostra. Se você fizer isso no seu computador, você obterá valores diferentes dos apresentados nessa tabela, já que essas amostras são aleatórias. Podemos observar que a média amostral varia de amostra para amostra, assim como o desvio padrão. E em nenhuma situação a média foi igual a 120, nem o desvio padrão foi igual a 10. Uma outra coisa que observamos nessa tabela, se olharmos mais atentamente, é que a variabilidade da média amostral é bem menor do que a variabilidade dos valores amostrados. Então, nós temos aqui valores iguais a 97, 98, 127, 132, 133, 99, mas em geral os valores ficam em torno de 120. Porém, se olharmos a média amostral, observamos que ela, além de ficar em torno de 120, a variabilidade dela é bem menor do que a variabilidade dos valores amostrados. Nós vamos discutir este assunto mais adiante. Vamos supor agora que não conhecemos os parâmetros da distribuição da variável aleatória na população, ou seja, a média e a variância, e somente temos uma amostra para estimar os valores desses parâmetros. Nessa tabela, a média da população é estimada pela média aritmética da amostra, mas existem outras formas de estimar a média da população. O desvio padrão foi calculado a partir da variância da amostra, que foi estimada a partir da soma do quadrado dos desvios em relação à média aritmética dividido por 9, que é o tamanho da amostra menos 1. Porém, é possível estimar a variância de maneira alternativa. Já que podemos ter diversos estimadores para os parâmetros de uma população, que critérios devemos utilizar para escolher o que nós vamos utilizar? Vamos chamar de θ um parâmetro de uma distribuição de probabilidades e θ chapéu um estimador para este parâmetro. Θ chapéu é uma função dos valores de uma amostra. Diversos critérios para avaliar estimadores estão disponíveis na literatura científica. Não tendenciosidade, consistência, mínima variância, suficiência, etc. Um estimador é considerado não tendencioso se o seu valor esperado é igual ao parâmetro estimado, ou seja, o valor esperado de θ chapéu é igual a θ. Ou seja, se o estimador é não tendencioso, a média dos valores do estimador para um número infinito de amostras é igual ao valor do parâmetro estimado. Seja um estimador baseado em uma amostra de tamanho n. Este estimador será um estimador consistente se esse limite for igual a zero. Isso quer dizer que, à medida que o tamanho da amostra aumenta, o estimador se aproxima cada vez mais do parâmetro da população no sentido probabilístico. Isso significa também que, à medida que o tamanho da amostra aumenta, a variabilidade desse estimador vai diminuindo. Um estimador de mínima variância
significa que desejamos que o estimador tenha a menor variância quando comparado com outros estimadores do mesmo parâmetro. Vamos ver dois exemplos para entender melhor essas propriedades. Vamos considerar dois estimadores da média e dois estimadores para a variância. Neste vídeo nós vamos falar dos estimadores da média. Outras propriedades de estimadores nós não vamos considerar neste curso. A média de uma população pode ser estimada de diversas maneiras. Vamos chamar de Mi-Chapelle um estimador da média da população. Um estimador natural da média de uma população é a média amostral, que é a média aritmética da amostra que vimos nos vídeos sobre medidas de tendência central. Nós também podemos pensar em estimar a média da população tomando um elemento qualquer da amostra, por exemplo, o primeiro elemento da amostra. Essa aplicação, disponível neste endereço, permite a visualização de propriedades desses dois estimadores para a média. Essa é a tela de entrada da aplicação. Essa aplicação permite verificar as propriedades de não tendenciosidade, consistência e variância para dois estimadores da média de uma distribuição normal. Ela permite variar os parâmetros da distribuição normal, média e desvio padrão, o número de amostras e o tamanho de cada amostra. Ao selecionarmos esses parâmetros e clicarmos em submeter, serão gerados esses quatro gráficos. Neste gráfico acima e à esquerda, o estimador da média da população baseado na média aritmética é calculado para amostras aleatórias de tamanho 1, 2, 3 e assim sucessivamente, até uma amostra com tamanho igual ao número de amostras vezes o tamanho da amostra. Neste caso, 4 vezes 500, 2.000. No gráfico ao lado, o estimador da média da população, baseado somente no primeiro elemento da amostra, é obtido para amostras aleatórias de tamanho 1, 2, 3, até o número de amostras vezes o tamanho da amostra. Neste caso, também 2.000. Os dois gráficos abaixo mostram os histogramas das médias aritméticas à esquerda e dos primeiros elementos da amostra para as 500 amostras de tamanho 4, extraídas da distribuição normal com estes parâmetros. Os histogramas na parte inferior mostram que cada estimador possui uma certa variabilidade nos valores calculados para a média da distribuição. Entretanto, o ponto médio dos dois histogramas, indicado por essas linhas azuis, coincide com a média da distribuição, que seria uma linha vertical vermelha que é sobreposta pela linha vertical azul nos dois histogramas. Isso ilustra a não tendenciosidade dos dois estimadores, ou seja, a média dos valores amostrais dos estimadores tende para a média da distribuição de probabilidade de onde as amostras foram extraídas à medida que o número de amostras aumenta. Isso é sempre verdade para a média aritmética e para o primeiro elemento da amostra. No gráfico acima e à esquerda, vemos que a média aritmética converge para a média da distribuição, indicada pela linha vermelha, que é 20, quando o tamanho da amostra aumenta. Já o primeiro valor da amostra oscila em torno da média da distribuição e não converge para a média da população. É desejável que os estimadores de um determinado parâmetro da população possuam um valor de variância que seja o mínimo possível. Isso porque uma variância baixa significa uma precisão maior da estimativa do que uma variância alta. O histograma da média aritmética possui uma variabilidade menor
do que o histograma do primeiro elemento da amostra. Vou aumentar o tamanho da amostra para 50. Vamos clicar em submeter. Vamos aguardar um pouco. Observamos que, ao aumentarmos o tamanho de cada amostra para 50, a variabilidade da média aritmética vai diminuindo, enquanto que a variabilidade do primeiro elemento da amostra não diminui à medida que o tamanho da amostra aumenta. Pode-se mostrar que a média aritmética é o estimador de menor variância entre todos os estimadores lineares da média de uma população. Então, podemos ver que a média aritmética converge para a média da população e a sua variância indicada neste histograma tende para zero quando a amostra aumenta indefinidamente. Essas duas características fazem com que a média aritmética da amostra seja um estimador consistente para a média da população. Resumindo, para a média de uma população, a média amostral é um estimador não tendencioso, consistente e de mínima variância. O primeiro valor da amostra, ou o segundo, terceiro, ou qualquer um dos valores da amostra, é um estimador não tendencioso. O valor esperado do estimador é a média da população, mas não é consistente, pois ele não converge para a média da população e a sua variância não se altera à medida que o tamanho da amostra aumenta. Portanto, a média aritmética é um melhor estimador para a média da população do que qualquer estimador que seleciona apenas um elemento da amostra como estimador da média. No próximo vídeo, vamos ver as propriedades de não tendenciosidade, consistência e variância para estimadores da variância de uma população. Até lá!